Thank you. This may be the most important speech I've ever made. I want to provide an update on our ongoing... Daniel? Mais importante que eu faço. Eu quero expor essa fraude, as irregularidades acontecendo durante essas eleições de novembro. Nós tínhamos no passado o dia das eleições. E agora temos os dias, semanas e meses de eleições. Muitas coisas horríveis aconteceram durante esse período, principalmente quando você tem que provar algo para que exercemos o nosso maior privilégio, o do voto. Como presidente, eu tenho a mais elevada tarefa de defender a instituição dos Estados Unidos, e é por isso que eu me comprometi a defender o processo de eleições, que agora está sendo atacado, chegando até o momento das eleições. Nós vamos dizer que não devemos declarar prematuramente uma vitória. Podem ser necessárias semanas e meses para determinar quais foram as cédulas ali, a contagem, e o meu opositor disse para que nós ficássemos à distância. Nós já temos isso à mão, sob controle. De fato, eles já sabiam qual seria o que viria a ser o resultado. E talvez tinham mesmo. Foi muito estranho. Alguns dias após as eleições, testemunhamos um esforço totalmente orquestrado para fraudar. O processo constitucional deve continuar. Nós vamos defender a honestidade do voto, garantindo que toda cédula legal é contada e que nenhuma ilegal virá a ser contada. Isso não tange apenas honrar os votos, 74 milhões deles que foram depositados em mim, mas queremos garantir que os americanos vão ter toda a validade, não só nesta, mas em eleições futuras também. Eu vou anunciar hoje abusos, fraudes que foram cometidas em semanas recentes. Mas temos apenas uma parte das evidências, e já temos muito. Eu vou denunciar o sistema de votos via correios, que permitiu a alteração irregular nesses estados chamados de swing states. Eles simplesmente não sabiam que ia ser tão difícil, porque nós estávamos à frente de todos aqueles estados que são chamados de swing states. Há muito, a máquina política democrata está envolvida em fraude do Detroit, a Filadélfia, Milwaukee, Atlanta e tantos outros lugares. Mas o que mudou esse ano foi que o Partido Democrata e a sua força tentou mudar várias cédulas, milhões de cédulas foram enviadas a recipientes que não estavam ali regularizados. Isso foi feito numa escala inédita. Eles usaram a pandemia como pretexto. Políticos democratas, juízes, mudaram o procedimento eleitoral algumas semanas até antes da eleição, que se deu no dia 3 de novembro. E houve o envolvimento de legisladores e eles tinham a obrigação de fazer isso, mas é raro ver isso, porque nós continuamos a declarar aqui nossa total inaceitação e declaramos que isso é totalmente ilegal. Estados como a Nevada e Califórnia enviaram cédulas, milhões dessas, e esses indivíduos pediram ou não receberam cédulas. Vivos ou mortos, receberam cédulas em casa. Em Michigan, em Wisconsin, houve a determinação de uma cédula de envio, enviando aqueles pedidos de eliminação das cédulas, e independente de se foi pedido, requisitado ou não, eles acabaram recebendo essas cédulas. O fato é que os
os papéis daqueles que se responsabilizam pelo processo eleitoral têm essa imensa responsabilidade. E eles acabaram se envolvendo em pessoas que não são sequer cidadãos americanos. Eles fizeram envios em endereços duplicados, pessoas que não existem, falecidos já. Isso nunca aconteceu antes. Dezenas de condados nos estados swing têm mais eleitores registrados ali do que há pessoas vivas, incluindo 67 condados no Michigan. No Wisconsin, a agência estadual eleitoral não contou mais de 100 mil eleitores. E eles identificaram que havia um número excedente muito além daqueles existentes, mas se recusaram a eliminar aqueles votos excedentes. E se negaram por quê? Porque eram votos ilegais. Isso é uma mentira. E a verdade é que não temos um meio de verificar a validade desse tipo de processo eleitoral. É muito importante que nós determinamos quem são, onde vivem, ou se é que são cidadãos americanos. Não se tem a menor ideia. Em todos os swing states, houve a identificação de fraude, um número muito maior daquele necessário para fazer uma vitória para o nosso lado. Wisconsin é apenas um exemplo. Nós estávamos ali, na frente, na noite das eleições, e conseguiram vencer por 20 mil votos. E eu posso mostrar para vocês. O Wisconsin estava à frente, e por muito. E às 3h42 da manhã, houve isso aqui. Houve ali um depósito imenso de votos. Todos ali foram depositados em prol do Biden. De onde vieram? Mas eu estava ali à frente, há muito, e acabei perdendo por pouco. Às 3h42 da manhã, no Wisconsin. Terrível. Mas teremos muito, mas muito mais do que os 20 mil votos que estiveram à frente naquele estado. Bom, Joe Biden não pode ser o presidente. Estamos falando de centenas de milhares de votos. Números inéditos. Isso é um exemplo em alguns poucos estados. Digamos que estivéssemos ali atrás em 7 mil votos, mas logo adiante encontramos 20, 50, 100, 200 mil votos em discordância ou em votos fraudulentos. Isso aqui incluindo os votos que foram autorizados, sem que houvesse ali a verificação pelas pessoas que estavam ali, oficiais verificando o correto andar da carruagem. Todos estavam muito empolgados com os seus votos, estavam satisfeitos, orgulhosos ao exercerem os seus direitos enquanto cidadãos americanos. E foram lá, disseram, gostaria de votar, e disseram que eles não poderiam votar. Disseram, sinto muito, já votaram via correio, parabéns. Recebemos uma cédula de forma que você não pode mais votar. E eles não sabiam sequer o que fazer. Não havia ninguém a quem reclamar, as pessoas simplesmente viraram de costas, acharam que estranho isso. Mas muitas pessoas registraram a sua dissatisfação, sua insatisfação e preencheram ali uma cédula provisória que raramente foi usada, mas quando foi um voto para o Trump. Então, em outros casos, eles iam votar e disseram que já haviam votado, sem ter votado. Saíram daquele lugar sentindo o horror, perdendo qualquer respeito que tinham pelo sistema.
Dezenas de milhares de vezes isso aconteceu em todo o país. Os democratas agiram em desespero, depositando votos das pessoas sem sequer saber se viriam ou não para exercer seu direito. E quando surgiram, apareceram ali e disseram, sinto muito, o voto já foi feito. Temos uma empresa que é muito suspeita. Seu nome? Dominion. Com um toque de um botão, você pode tocar e escolher Trump, mas o voto é registrado como para o Biden. Que sistema é esse? Nós precisamos fazer um voto em papel. Pode ser mais moroso, mas é mais seguro. Então, é os sistemas que ninguém conhece. Em especial aquelas pessoas que encabeçam esse projeto. Talvez conheçam muito bem esse sistema que funciona. Num lugar em Michigan, fizeram uso do sistema Dominion, 6.000 votos haviam sido mudados do Trump para Biden. E aqui temos só a ponta do iceberg. Isso foi o que identificamos. E quantos não foram identificados? Centenas? Milhares? Bom, eles chamaram isso de um pequeno erro. E foram muitos os erros identificados. 96% das doações de empresas foram direcionadas aos democratas. E quem encabeçava a empresa, e, na verdade, os donos, os CEOs, os principais acionistas dessas empresas, não se sabem. Bom, são donos do exterior. Dominion é uma empresa desastrosa. Há uma série de fraudes já identificadas, preocupações com vulnerabilidades e seguranças, imenso potencial para fraude e erros. Todo o sistema eleitoral utilizando o Dominion deve ser monitorado e investigado, não só no futuro, mas agora mesmo. Nós estamos preocupados com o presente e queremos saber qual será o resultado de fato. Nós cremos que vencemos. Nós temos grande maioria nos estados. Isso foi surpreendente. Tivemos 16 assentos na casa e esse número ainda está sendo registrado porque há 9 assentos e ninguém tem uma posição. 2 semanas depois, ainda estão avaliando, porque a bagunça é grande. Os republicanos deveriam perder muitos assentos, mas ao invés disso venceram esses assentos. E uma eleição muito importante que está por vir determinará se vamos ganhar o Senado. David Perdue e Kelly Loeffler são pessoas fantásticas. E, infelizmente, na Geórgia, eles estão utilizando o mesmo sistema da Dominion, que já foi determinado que centenas de milhares de eleitores que não compareceram pediram pelo voto por correio. Imagine quem são. É claro que vamos estar com os olhos fitos nessas situações, porque nós vamos vencer esses 2 assentos no Senado. Nós tivemos muito sucesso na Casa dos Representantes e o sucesso que tivemos no Senado foi muito inesperado. Ao longo de todo o país e aqui em Washington também. É estatisticamente impossível que eu, que estava encabeçando, tenha perdido. Aqueles levantamentos, não aqueles que calculavam uma queda de 17% em Wisconsin, onde de fato ganhamos, o que tínhamos uma desvantagem de 4 pontos e ganhamos por muito. Até no Texas, tínhamos uma desvantagem, segundo eles, e vencemos de lavada. Não queremos esses centros de pesquisas. Nós queremos essas empresas que são corretas, sinceras. E isso é inédito. Você levou o país à vitória, mas foi o perdedor?
Como é possível? O representante disse, Sarah, eu esperava perder o meu assento, mas ao invés disso, por causa dessas acusações, dessas passeatas, nós tivemos uma vitória retumbante. O senhor foi muito mais popular, mas eu recebi um número de votos muito maior que o senhor. E isso é impossível. Algo está errado. Eu vou dizer o que está errado. Fraude eleitoral. Deixa eu dar um exemplo aqui no Michigan. 6h31 da manhã, houve um depósito de 139.772 votos, inesperadamente. Estavam vencendo com uma margem muito grande. E recebemos esse lote, e foi uma surpresa. Ninguém sabe nada a esse respeito. Está ali a linha. Um dos pontos de anormalidade. Olha aqui, ó. Tudo isso aqui é normal, normal, até aqui. E olha aqui o pico. Eu estou ali vencendo, com uma grande margem, e agora acabo perdendo. O sistema não está funcionando. É corrupto. Detroit também é corrupta. Tenho muitos amigos lá. Mas a verdade é essa, esse é o fato. Corrupção. 6h31 da manhã. Foi inesperado. E uma recontagem na Geórgia indicam que é verdade que eles não querem verificar as assinaturas. E se não for verificar essas assinaturas na Geórgia, isso não vai funcionar. Mas temos um secretário de Estado e um governador que dificultou a verificação das assinaturas. Por quê? Melhor perguntar para ele. Sem a verificação da assinatura, não importa. Eles encontraram milhares de votos que estavam fora de linha, todos contra mim. Isso foi depois da recontagem. Encontraram milhares de votos. Essa recontagem nem é tão importante, mas a mais importante é essa que está ocorrendo agora. E porque há tanta proximidade, eles tiveram que fazer uma recontagem. Mas essa recontagem deve ser aquela em que se verificam as assinaturas. Caso contrário, vão verificar a mesma desonestidade. E neste caso, as assinaturas estão em envelopes, mas o que é mais importante é isso. Nós vamos verificar as assinaturas nos envelopes, com aquelas feitas em eleições anteriores, e vamos encontrar que milhares de pessoas assinaram as cédulas ilegalmente. Os democratas enganaram a todos através dessas eleições. Eles usaram a desculpa do vírus da China e decidiram enviar milhões e milhões de cédulas, permitindo esse assinte que foi essa fraude. E ninguém está mais feliz hoje, agora, do que a China. Muitas pessoas receberam 3 cédulas, 4 cédulas. Os mortos, e temos muitos exemplos disso, preencheram as cédulas, fizeram os registros e votaram, o que é bem pior. Os mortos, que já estavam assim há 25 anos, muitos votos foram lançados ilegalmente nos estados chamados de swing states. E eles precisam ser reavaliados e determinados de forma corretamente, imediatamente. Bom, mas isso é duro demais. Isso quer dizer que vamos aceitar um presidente recém-eleito através de uma eleição fraudulenta? Não. Precisamos mudar o estado das coisas. As pessoas já viram as evidências, mas não querem falar a respeito. Essas eleições foram uma catástrofe. Mas nós vamos demonstrar isso e esperamos que a Suprema Corte americana vai levar a cabo essa avaliação, essa investigação, e vai fazer o que é correto para o país. Porque nós não podemos sobreviver com esse assinte. Poderíamos dizer, vamos para um
próximo. Mas simplesmente não podemos ignorar isso. Talvez pudéssemos fazer uma outra eleição, outro depósito de células, mas isso talvez não seja apropriado. Eu venceria em todos os estados com facilidade, assim como estava vencendo às 10 da noite do dia da eleição. Bom, eu mostrei uma série de votos fraudulentos, mas talvez 50 ou 100 que não viriam a mudar os estados. Mas não mostramos 100, 50. Mostramos milhares e milhares, muito além da margem, muito além do que é exigido por lei. Mostramos várias vezes o que seria necessário para vencer em cada um desses estados. A mídia sabe muito bem disso, mas não querem publicar. Eles se negam a fazer a cobertura porque eles conhecem bem o resultado. Até mesmo aquilo que estou dizendo agora será aceito com baixa credibilidade, porque são o que são. Eu represento 74 milhões de pessoas e represento todas as pessoas que não votaram por mim, não votaram em mim. Essa fraude eleitoral foi um absurdo que acabou mudando os resultados das eleições. E foi o que aconteceu de maneira similar em 2016. Os nossos oponentes fariam qualquer coisa necessária para assumir de volta esse cargo. E eles encheram as células, as urnas, as mesmas pessoas que mentiram. E agora, durante 4 anos de espaço, são essas pessoas que se opõem ao movimento porque nós colocamos os Estados Unidos em primeiro lugar. E estamos trazendo de volta o poder para vocês, o povo americano. Eles não querem o povo americano em primeiro lugar, eles querem poder para si. Eles querem só dinheiro. E é por isso que não querem a mim como presidente. E eu fiz os levantamentos. Logo depois que ganhei a eleição, logo antes, quando eu estava ali em primeiro lugar nas pesquisas, e eles continuaram fazendo esse tipo de negação. Eu venci a todas. Rússia, toda aquela mentira do impeachment. Robert Mueller gastou 48 milhões de dólares de dinheiro do contribuinte, investigando a mim por 2 anos e meio. Ele emitiu 2.800 intimações, mais de 230 ordens para fazer um registro de comunicações e fez mais de 500 entrevistas com testemunhas tentando me derrubar. Não houve qualquer comprovação. Marco Rubio, o chefe do Comitê de Inteligência do Senado, disse que o comitê não encontrou nenhuma prova que o então candidato ou a sua campanha teve qualquer ligação com os russos. Eu agradeço o senador Rubio por isso. E agora, as mesmas pessoas que não conseguiram me levar a Washington pegaram todas as informações e levaram a Nova York para tentarem me enganar ali, em Nova York. Vocês vão fazer o levantamento de todos os registros do meu imposto de renda, não encontraram nada. Havia ali uma campanha, sem me conhecer, eles disseram, olha, nós vamos nos juntar com todas as forças de aplicação da lei e todos os procuradores e vamos fazer o máximo para tirar esse presidente do seu cargo. É importante que todos compreendam, ela disse que os dias de Donald Trump estão chegando a um fim. Isso foi uma investigação imensa em Washington, Nova York, e em qualquer outro lugar, porque era isso que eles queriam fazer. Eles não queriam me tirar desse carro, eles queriam tirar a nós, e nós jamais vamos permitir que isso aconteça. Um amigo meu muito inteligente diz, olha, você já deve ter visto e vivido
muito mais do que qualquer outra pessoa, talvez seja a pessoa mais investigada, e você sair ilibado, talvez seja a pessoa mais limpa nesse país. Algumas pessoas nesse governo, mas não todos, foram massacrados e tiveram que desaparecer. Ninguém sabe o que aconteceu e por que não estão ativos, por que ainda não estão envolvidos. Há muito a ser feito, a corrupção se alastrou. Eles simplesmente não aguentaram, estavam sendo ameaçados pelos democratas, sendo ameaçados com impeachment, foram acusados de coisas horrendas, e são pessoas boas, do bem. O chefe do PTSA foi perseguida e ela foi atacada como jamais antes. McCabe, nós capturamos todos eles. Ainda estamos esperando por um relatório de uma pessoa chamada Durham. Nunca ouvi falar, nunca conheci. E podem me perseguir o quanto quiserem após a eleição. Mas, infelizmente, o Sr. Durham não queria perseguir essas pessoas que não tinham qualquer dívida na praça. E, quem sabe, ele vai emitir um relatório. Mas, se analisarmos todas as mentiras, os atos horrendos por tantas pessoas, e o desejo de macular e manchar o presidente dos Estados Unidos. Horrível. A parte mais difícil é explicar por que nada está acontecendo com essas pessoas que foram identificadas espionando a mim na minha campanha. Isso nunca aconteceu antes e jamais deve vir a acontecer de novo a um presidente dos Estados Unidos. Basta ouvir as oitivas, as audiências. As evidências são assoberbantes. As fraudes identificadas são imensas. E todos dizem, uau, as evidências são acachapantes, mas já é tarde demais para mudar o resultado de uma eleição. O resultado já está aí. De fato, há muito tempo suficiente para determinar o vencedor de fato dessas eleições. Mas não importa quando isso acontece. Ao identificarem fraudes, pensamentos fraudulentos, esses números são muito além daqueles necessários para determinar isso. Não é possível deixar alguém roubar essas eleições de nós. As pessoas estão juntas, levantando placas dizendo, parem de roubar. É muito importante que saibamos quais são os problemas com as cédulas por correio. Pensilvânia, Nevada, Geórgia, Arizona, e uma parte dos outros estados permitiram às pessoas a fazerem os seus votos via correio sem mostrar qualquer tipo de identificação. Sem identificação qualquer. Uma parte dos americanos ficariam surpresos ao saberem que não houve verificação da identidade dos eleitores. Isso é uma desgraça nacional. Nenhum outro país desenvolvido leva a cabo seu processo eleitoral. Nenhum país europeu estabeleceu esse tipo de restrição ou esse tipo de voto via correio, porque eles sabiam que havia um potencial imenso para fraude. Muitos proibiram esses votos via correio totalmente, por completo, para as pessoas que não estavam no país. E aqueles que queriam, eles tinham que demonstrar e comprovar a sua identidade. E com isso eles expandiram esses votos via correio e eles estão trabalhando arduamente para protegermos todos contra fraude, fazendo a verificação de assinaturas ou cédulas de eleitores. E esse tipo de confirmação de identidade sequer foi considerada. É um absurdo. Não é isso que nós, que queremos eleições corretas e justas,
Isso não cabe a nós. A única razão concebível que alguém faria qualquer tipo de bloqueio de medidas para verificar a legitimidade de um eleitor seria pedir um documento. Ou seja, é muito importante que os americanos entendam que essas mudanças estruturais não são uma resposta à pandemia. A pandemia foi uma desculpa aos democratas para fazer o que eles queriam fazer há muito tempo. O primeiro projeto de lei apresentado pela Nancy Pelosi era uma tentativa de fazer com que o voto via correio fosse obrigatório, eliminando a necessidade de uma identificação. E para isso, para o americano, isso é uma prioridade. Eles queriam fazer isso por quê? Eles queriam roubar as eleições americanas no ano de 2020. E eles queriam, os democratas, expandir o uso desse tipo de voto via correio para exercer a sua atitude fraudulenta. Muitas dessas urnas foram contadas ilegalmente na Filadélfia, por exemplo, sem que houvesse observadores ali presentes. Eles não foram autorizados. Eles sequer foram autorizados a ficar na mesma sala. Eles foram expulsos dos prédios e tiveram que observar do lado de fora. Não havia sequer janelas. E as janelas, quando haviam, foram cobertas. E eles foram, então, à Corte Suprema da Pensilvânia para impedir esse acesso por parte desses observadores. Só existe um motivo pelo qual a máquina política democrata queria eliminar a transparência. Por quê? Eles sabem que estavam escondendo essas atividades ilícitas. Esse tipo de atividade é reversível e esse tipo de prática absurda de excluir aqueles que observariam o processo de eleição. E aqueles, em especial nos estados tidos como democratas, é um absurdo, é um assinte. Muitos eleitores estiveram ali na Pensilvânia, receberam 2 cédulas via correio e muitos receberam cédulas para as quais sequer fizeram depósito de pedido. Muitos sequer sabiam para que servia aquilo. Muitos receberam mais de uma cédula e, em alguns casos, mais de 2 cédulas. A maior parte desses eram democratas. Na Pensilvânia, houve eleitores recebendo cédulas que já estavam preenchidas. Em Montgomery, na Pensilvânia, houve a identificação de eleitores que não tinham registro, pedindo para que voltassem com outros nomes. Milhares de eleitores foram tratados com acepção, sendo eles republicanos ou democratas. Em muitos locais, houve necessidade de identificar, que houve a identificação das cédulas. Os eleitores republicanos não foram igualmente tratados, assim como os democratas foram. E isso vai contra a Constituição americana. Se você for democrata, nós vamos fazer com que a cédula seja perfeita. Se for republicano, esquece. Michigan, na cidade de Detroit, onde os trabalhadores estavam ali sendo coagidos a votar ao Partido Democrata, tinha alguém ali observando e verificando em quem eles estavam votando. Eles estavam violando o direito áureo do voto às cegas. E ali não havia ninguém para fazer a validação das assinaturas e pediram para que eles fizessem um tipo de registro das cédulas que acabaram sendo recebidas após o horário permitido. Milhares e milhares de cédulas foram datadas retrospectivamente, e isso é um assinte. Muitos representantes estavam contando vários lotes de cédulas várias vezes, duplicando cédulas. Um observador descreveu urnas e urnas, todas com a mesma assinatura. Outro observador no Detroit
disse que viu uma série de cédulas que não pertenciam a eleitores. E eles testemunharam ali as pessoas trabalhando nos ambientes eleitorais, tentando fazer uma contagem ilegal das cédulas. E era necessário fazer ali uma declaração juramentada. Se alguém mente, vai para a cana. No período das últimas cédulas via correio recebidas, muitos desses envelopes, na verdade todos esses direcionados aos democratas. No Wisconsin, muitos foram determinados como sendo pessoas com alta incapacitação ou senis que lhes permitiam fazer o depósito da cédula sem comprovar a sua identidade. Este ano, o número dessas pessoas pedindo condições especiais chegou a 250 mil pessoas. Tivemos ali exemplos no Wisconsin, um dos exemplos de mais alta corrupção no país. E muitas dessas pessoas, na verdade todas essas 250 mil, registraram pedindo essas facilidades. E muitos desses não tinham a validação. E no Geórgia, 9 testemunhas identificaram cédulas ilegais sem as marcações, as dobraduras, indicando que as cédulas não chegaram em envelopes conforme era necessário. Houve ali outra testemunha indicando que 98% das cédulas que ela verificou eram todas para Biden, 98%. Milhares de cédulas que não foram contadas foram identificadas em Floyd, Walton County, e essas cédulas eram daqueles eleitores que votaram para o Trump. No Detroit, muitas pessoas viram o conflito de forma horrível. 2 republicanos foram tratados de maneira horrível. Por quê? Eles não quiseram votar quando eles viram que 77% daquele lugar não tinha sequer cédulas. E em outros, havia mais cédulas do que eleitores. Imaginem, mais cédulas do que há eleitores. A matemática é simples. Milhares e milhares destes casos. No Arizona, houve marcação de erro pelas máquinas de contagem. E em outros lugares, erro na contagem. Também no Arizona, o procurador-geral indicou que algumas cédulas haviam sido roubadas e escondidas embaixo de uma rocha. Em Nevada, uma parte daqueles, nós vimos que havia um sistema de verificação de assinatura e esses índices eram muito mais baixos, permitindo um número muito maior de cédulas a serem contadas. Isso jamais deveria ter sido permitido. Essa máquina de identificação de originalidade da assinatura havia sido ajustada para ter um número mínimo de precisão, um número impressionante de assinaturas erradas. Ali, no Nevada, uma das pessoas disseram que, se quiser, você podia assinar como Papai Noel e ele seria aceito. Houve ali identificação de discrepâncias que são sequer explicáveis. Também no Nevada, alguns eleitores receberam ali um tipo de sorteio, chegando a milhares de dólares, se conseguissem provar que não haviam votado. Bom, e outro exemplo de fraude é justamente esse número de votos, de cédulas via correio, nos estados em que eram majoritariamente republicanos. E esse número é muito maior do que aquele esperado com base em experiência anterior, anos e anos de eleições. Na Geórgia, 0,2%, muito menos do que 1% de cédulas via correio foram rejeitadas.
eles aceitaram todas nos estados democratas, em comparação com 6,4% em 2016, e alguns ainda imaginam que 6,4% de cédulas republicanas já representam um número bastante baixo. 6,4% foram rejeitados. Esses índices de rejeições também em Pensilvânia, entre outros estados, em especial naquelas áreas tidas como democratas. Essas irregularidades são inexplicáveis, a não ser que houvesse ali um esforço intencional de causar a fraude. Houve um tipo de requerimento para determinar a assinatura. Há poucas semanas, isso vai contra a lei. É impossível que isso seja aprovado assim, de forma de urgência. Ninguém representando o Estado pode fazer isso. Isso só pode ser aprovado por lei e não em regime de urgência. Eles sabiam que as cédulas não haviam sido preenchidas pelos nomes ali descritos. As pessoas preencheram com nomes que não correspondiam à pessoa constando no envelope. Isso só aumenta a fraude. A única forma de determinar se o voto foi, de fato, correto e honesto é fazer uma recontagem nesses estados relevantes. E ali vamos identificar que dezenas de milhares contêm assinaturas ilegais. É necessário fazer uma avaliação forense e assim verificar se aqueles eleitores votaram de fato. Essas eleições estão marcadas por uma fraude inédita. E aqui temos várias testemunhas que não puderam verificar ali de próximo as urnas, as contagens e, de fato, as cédulas vieram de lugares mais escusos e mesmo assim foram contadas e validadas. Nós temos aqui indicações de que houve uma vitória fácil. Esses tipos de indicações de que houve fraude simplesmente sumiram. Foram uma série de cédulas que foram enviadas sem saber quem era o remetente. Equipamento defeituoso e deixaram de funcionar em determinados momentos e foram abertos de forma a beneficiar os democratas. O fato é que essas eleições foram uma fraude. Olha, eu não me importo de perder uma eleição, desde que seja uma perda honesta. Eu só não quero que essas eleições sejam roubadas da população americana. E nós não temos uma escolha, já temos as provas, as evidências, e para nós fica patente de que muitos na mídia, alguns juízes, se negaram a aceitar essa realidade. Eles sabem que é verdade, eles sabem quem venceu as eleições, mas eles se negam a dizer: o senhor tem razão. Nós precisamos de alguém nesse país para dizer: o senhor está certo. Eu estou pronto para aceitar qualquer que seja o resultado, desde que seja correto, seja justo. Nós já temos as provas, dezenas de milhares de cédulas. E assim nós vamos mudar a mesa, nós vamos virar a mesa nas eleições, nas contagens, e nós somos o maior país do mundo. Nós temos todos os motivos pelos quais os americanos precisam concordar. Nós precisamos de uma análise sistemática de todas as cédulas enviadas via correio. Nós precisamos verificar as assinaturas e precisamos fazer uma recontagem dos envelopes e analisá-los. É isso que precisamos fazer. Isso não tange somente a minha campanha, ainda que tenha muito a ver com o próximo presidente. Mas isso envolve mais a restauração da fé e da confiança na democracia, no povo americano e os direitos sagrados
pelos quais os americanos lutaram, derramaram seu sangue. Nada é mais urgente e mais importante. As cédulas a serem contadas são aquelas que foram depositadas por aqueles que são cidadãos, que de fato residem nos estados, que façam envio das suas cédulas de forma legal no período determinado. Caso contrário, jamais teremos um sistema eleitoral confiável, a não ser que nós façamos essa verificação de cada um dos eleitores que enviaram essas cédulas. Muitas pessoas inteligentes me deram os parabéns por todos os cortes que nós fizemos, racionalização dos sistemas, cuidamos dos nossos veteranos, de outros que trabalharam e serviram o país. E ainda que esses tenham sido eventos muito grandes. Algumas pessoas me dizem, o que há de mais importante a ser conquistado no seu governo é justamente a verificação e a comprovação dessa fraude. Isso é mais importante do que tudo que já fizemos. Se não conseguirmos identificar essas fraudes horrendas que ocorreram nessas eleições de 2020, podemos dizer que não teremos mais um país. O povo americano será dissolvido. E nós declaramos que vamos restaurar a confiança no nosso sistema, no nosso governo. Muito obrigado. Deus abençoe a você. Deus abençoe aos Estados Unidos.